Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina, para falar com vocês a respeito do São Paulo, informações importantes neste vídeo. Muito obrigado pela sua presença, deixa o seu like, se inscreve aí no canal para ajudar a gente a atingir a marca de 1000 inscritos. Quando acontecer vai ter sorteio e você pode ser premiado. Esse vídeo é o vídeo de repercussão após a partida entre Corinthians 1 São Paulo 1 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar das polêmicas envolvendo a arbitragem e também este jogo. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui e vamos falar primeiro do jogo que aconteceu na Arena Itaquera. É o São Paulo que foi até a casa do rival, mais um jogo enfrentando o Corinthians no domínio do rival. Foram 17 partidas até o momento, são 7 empates e 10 vitórias do rival. O São Paulo ainda não conseguiu vencer o Corinthians lá em Itaquera. Infelizmente, ontem o São Paulo tinha tudo para ganhar e acabou desperdiçando a oportunidade. São Paulo fez um segundo tempo razoável, fez um bom primeiro tempo, mas infelizmente quando o árbitro entrou em ação, o São Paulo acabou saindo prejudicado. O Corinthians não tem nada a ver com isso, né? Infelizmente, aí a gente vê mais uma atuação horrível da arbitragem, não é só contra o São Paulo. O árbitro no Brasil, ele erra para todos os lados, né? Já até ajudou o São Paulo em alguns momentos, mas nesta oportunidade a gente viu que foi prejudicado o tricolor diante da arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, né? E a gente vai falar também aí deste jogo. O São Paulo foi até a casa do Corinthians, uma partida muito difícil para o tricolor. São Paulo que estava jogando fora de casa em sequência pelo Campeonato Brasileiro e infelizmente acabou recebendo um empate aí. O São Paulo que conseguiu abrir o placar aos 14 minutos ali com o Michel Araújo, depois teve o pênalti e sofreu o empate com a batida de pênalti do Roger Guedes, né? Infelizmente aí uma partida ruim no resultado para o São Paulo que estava à frente do placar, né? O gol do Roger Guedes aí saiu praticamente aos 50 do primeiro tempo e do Michel Araújo aos 14 minutos do primeiro tempo, né? O público pagante aí deste jogo foi de 41.118 torcedores e uma renda aí em torno de R$ 2.606.268. O trio de arbitragem responsável por este jogo: Bruno Arleu de Araújo, o assistente Luiz Cláudio Regazzoni e Michel Correia, todos do Rio de Janeiro. E o quarto árbitro que estava ali no entorno das quatro linhas, né? O Douglas Marques das Flores e o assessor Marudson Melo Freitas. O árbitro de vídeo principal aí, alvo das polêmicas, é Wagner Heiway. Não é a primeira vez que esse árbitro erra contra o São Paulo aí no comando do VAR. No AVAR estava Luciano Rogerbal, do Paraná, e o assistente de árbitro de vídeo número 2, o Alisson Sidney Furtado. Sobre as informações aí do São Paulo. O São Paulo já se manifestou nas mídias e vai emitir uma nota a respeito deste jogo para a CBF. Infelizmente, a gente sabe que na CBF só tem incompetente, para a gente não falar outras coisas, né? Mas muitos incompetentes trabalhando ali na CBF e a arbitragem no Brasil é um lixo, é de fato uma porcaria. Não é de hoje que os árbitros prejudicam o São Paulo e já prejudicaram várias outras equipes em outros momentos, né? Para a gente falar da arbitragem, eu gostaria de abrir aspas para o Carlos Belmonte, que acabou falando a respeito deste jogo, e a gente vai conferir aqui o que disse o dirigente do São Paulo após a partida. Boa noite a todos. Primeiro, falar sobre o time, que nós consideramos que o time fez uma grande partida, uma partida muito ajustada dentro do que a gente esperava. E eu fiquei procurando uma palavra para adjetivar a atuação do árbitro Bruno Arleu. Pensei ruim, péssima, tendenciosa. O que adjetiva realmente a arbitragem dele é vergonhosa. A arbitragem dele hoje foi uma vergonha. Ele, com 10 minutos de jogo, dá um cartão no Beraldo, numa bola de disputa aérea que ninguém entende. Depois anula, que seria o segundo gol, 2-0, um gol do Caleri, antes do lance terminar, alegando que o Caleri fez uma falta. Depois, no finalzinho do primeiro tempo, obviamente, um momento importante, o jogo ir para o vestiário 1-0 não é bom, ele dá um pênalti que
Até agora eu quero saber qual foi a carga que o Rafinha fez no atacante do Corinthians. E o VAR não aparece também. O VAR que aparece em todas as situações, hoje ele simplesmente não aparece. E aí, para completar, o Cássio soca uma bola, ela bate na mão do Murilo num movimento absolutamente antinatural. E de novo o VAR não chama. Novamente o VAR ignora. Nós já havíamos sido prejudicados em Fortaleza com uma expulsão do Rodrigo Nestor, que nem encostou no jogador do Fortaleza. No momento que nós dominávamos o jogo com um jogador a mais. E o árbitro expulsou o Rodrigo Nestor. E de novo apitou Bahia e Flamengo, e de novo uma atuação bastante ruim. E hoje, uma atuação desastrosa, desastrosa não, vergonhosa do seu Bruno, que é árbitro FIFA. Isso que me surpreende mais. Uma atuação que nós do São Paulo não aceitamos, vamos sim representar a comissão de arbitragem. A gente está, nesse momento aí, em 6 rodadas do campeonato e em 2 nós já fomos prejudicados. Eu quero saber o que o seu CNM vai dizer a respeito do que os árbitros estão fazendo com São Paulo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vimos aí, né, a fala do Belmonte, a situação aí prejudicando o São Paulo, mais uma vez, Bruno Arleu de Araújo, o árbitro principal por essa lambança na Arena Itaquera. Corinthians não tem nada a ver com isso, tem muito mais mesmo que comemorar a permanência do tabu, é o que eles têm para comemorar no momento, e também não tem nada a ver com a arbitragem, né? Tá certa a torcida do Corinthians em comemorar a permanência do tabu. Infelizmente o São Paulo não conseguiu quebrar o tabu na Arena Itaquera, né? Informações da coletiva do Dorival, né? O Dorival Júnior acabou também falando a respeito da partida, falando da arbitragem, e eu quero aqui abrir aspas para a excelente coletiva do Dorival Júnior. Abre aspas para o Dorival. Quando questionado a respeito da equipe do São Paulo nas competições, ele disse que precisa conciliar 2 equipes nas competições. O São Paulo tem Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. 2 equipes porque o Dorival já tem pelo menos 2 ou 3 jogadores para as principais posições ali dentro do campo, né? Já tem pelo menos 2 duplas de zaga bem formada, Diego Costa e Alan Franco, e Beraldo e Arboleda. Ali para o meio de campo também tem uma boa dupla de volantes, tanto Pablo Maia e Gabriel Neves, como Luan e Jegson Mendes, né? E ali para meia que dificulta um pouco, né? Tem Rodrigo Nestor, Michel Araújo, o Marcos Paulo, Luciano e também o Wellington Rato. Já para o ataque, como centroavante, só tem apenas o Caleri. Esse é um grande problema. O outro problema está nas laterais. Pelo lado esquerdo, a gente tem 2 boas opções, ou até razoáveis, né? O Caio Paulista e o Patrick Lanza, que vem sim dando uma resposta positiva, um garoto ainda, né? E pelo lateral direito, ali pela ala direita, tem o Rafinha e no momento o Raí Ramos. Lembrando que os outros jogadores estão lesionados. Então, o São Paulo está tentando se encontrar e o Dorival disse que precisa conciliar 2 equipes nas 3 competições. Também questionado sobre a arbitragem, né? O Dorival disse que é lamentável o que vimos hoje aqui, né? Ele acabou citando ali o exemplo do lance do Caleri, o exemplo do lance em que o Cássio rebate uma bola na mão do zagueiro corintiano e as informações também nos bastidores que o Dorival acabou recebendo, que os próprios jogadores do Corinthians falaram que não foi pênalti. Então você vê que a arbitragem prejudicou sim o São Paulo. Isso não tem como a gente deixar passar, né? E o Dorival acabou falando que é lamentável o que aconteceu no jogo de ontem, né? Sobre o Alexandre Pato, Dorival questionado sobre a possível contratação do Pato, ele disse que é preciso manter a cautela, o Pato ainda está se recuperando da lesão, o São Paulo está de olho atento no mercado, em uma boa oportunidade ali de mercado que possa surgir no meio do ano, na janela do meio do ano, já está chegando praticamente, mas o São Paulo também conversa com o Alexandre Pato, tudo está acontecendo de forma muito calma ali, muito bem planejada pela diretoria do São Paulo. Ainda o Dorival disse o seguinte sobre o jogo de ontem na coletiva, né? Ele ficou satisfeito com a equipe, de fato ali o São Paulo jogou muito bem, teve boas movimentações, bastante coisa interessante que aconteceu no jogo, e o Dorival sim disse que está satisfeito com a equipe, que infelizmente o São Paulo merecia a vitória, poderia ter sido
coroado com a vitória, mas acabou aí sendo prejudicado. Também rasgou elogios ao Rodriguinho e aos novos meninos que estão ali no sub-20 e fazendo treinamentos com o elenco principal. Dorival até citou ali o Rodriguinho, quando questionado especificamente sobre o jogador, disse que o jogador é muito bom, tem bastante movimentação, é um jogador interessante, um jogador que pensa, que se apresenta para o jogo e que consegue fazer boas finalizações. Mas também tem outros jogadores que estão sendo testados ali, tanto os meninos da base que vem atuando ali pelo meio, né? Dorival acabou falando a respeito deles, é um tempo de maturação desses jogadores e tudo indica aí que eles devem ter mais oportunidade no decorrer da temporada com o Dorival Júnior. Rodriguinho que acabou entrando no finalzinho da partida, não teve muito tempo dentro de campo, né? Também disse que o São Paulo teve um melhor aproveitamento do grupo e que o DM também está cheio, né? O São Paulo tem pelo menos 11 jogadores no departamento médico e o Dorival acabou citando também que o Rogério Ceni em alguns momentos foi prejudicado pelos problemas de lesões no São Paulo. E o Dorival citou isso também. Precisa logo o São Paulo recuperar os jogadores que estão lá. Tem jogadores há muito tempo lá no DM, né? É o caso aí do Igor Vinícius, é o caso do Erisson, é o caso também do David, que se lesionou e não volta. Vários outros jogadores que estão lá eternamente. André Anderson, que nem deve mais atuar pelo São Paulo, já está aí praticamente no fim de empréstimo do jogador. E alguns jogadores que acabaram se lesionando e não tiveram uma boa recuperação até o momento, né? Só para o ano de 2024 a gente tem pelo menos Ferrarese e Galopo, dois outros nomes também muito importantes que estão fazendo falta sim neste momento para o grupo, para o elenco que tem o São Paulo, que tem o Dorival Júnior, né? A respeito também das polêmicas de arbitragem, eu separei um trecho de Michel Araújo após a partida. O jogador que foi ali entrevistado no intervalo, né? Ele acabou falando algumas coisas fortes. Provavelmente vai ser punido pela CBF. Em algum momento o STJD deve sim aí tentar punir o Michel Araújo para tentar calar, né? Alguns jogadores que infelizmente foram questionados e falaram a verdade. Não só o Michel Araújo, mas a manifestação também de alguns jogadores nas redes sociais, Gabriel Neves, por exemplo, e o Rafinha também na zona mista acabou falando sim que a arbitragem prejudicou o São Paulo. Mas para o Michel Araújo eu acho importante porque ele acabou dando a entrevista no intervalo do jogo e isso tem um peso maior. Então abre aspas para o meia do São Paulo. Quem tem que ajustar primeiro é o juiz. Foi ele quem deu o gol de empate para o Corinthians. O domínio total do jogo foi do São Paulo. Tivemos o segundo gol do Caleri, não foi falta, não foi pênalti. Então a gente tem que lutar contra tudo. Temos que sair para o segundo tempo mais forte, mais ligados, porque tem 12 jogadores lá, fecha aspas, né? Eu colocaria aqui que tem 14, né? Além do árbitro, mais os dois bandeiras, que em vários momentos inverteu aí as marcações, né? Tanto para o São Paulo como para o Corinthians. Mas os bandeiras que estavam ali perto poderiam ter auxiliado o árbitro nos momentos mais decisivos da partida e não o fizeram. Assim também o VAR, que não entrou em ação em nenhum momento para auxiliar o árbitro, né? Infelizmente isso tem acontecido. E para a gente finalizar esse vídeo de repercussão, eu vou trazer aqui um trecho importantíssimo do programa Canelada, né, que acontece aí na Jovem Pan, e o Vampeta acabou falando também a respeito do lance de pênalti. Então, para a gente não falar que é só clubismo, eu vou trazer aqui um corintiano, aí de fato um ídolo do Corinthians, falando a respeito deste lance, e a gente vai conferir agora aqui no Turbina Tricolor. O Mauro achou um absurdo, e vale a gente colocar o lance aqui, né, pro torcedor, pra galera que tá com a gente aqui no Canelada. Esse foi o pênalti dado pro Corinthians, né? É uma vergonha. É um pênalti escandaloso. Não tem nada nesse lance. Ah, ele abriu o braço. Gente, ele não abriu o braço empurrando. É uma disputa, o jogador do Corinthians também tá com o braço aberto. Não teve nada de pênalti no lance desse. Aí é o que eu falo, o torcedor do Corinthians que tá com a gente aqui pode ficar brabo, mas me desculpa, isso é um escândalo de arbitragem. Isso é um escândalo, porque se o árbitro do jogo eu já acho um escândalo, porque ele tá do lado,
Não tem como ele ter visto pênalti nessa situação, na minha opinião. É uma disputa de jogo, até porque o jogador do Corinthians também está com o braço aberto. E não tem a força do empurrão. O árbitro está do lado. Agora, tão escandaloso, na minha opinião, é o VAR. Como que o VAR... Eu não sei se não chamou ou se ele... Tem isso também. Ele pode ter falado, ó, eu estava do lado do lance. Pênalti. Agora, é muita incompetência para arbitragem. É aquela discussão que eu tive com você, Flávio Prado. Esse cara, ele fez o curso de arbitragem. Ele fez. Como que ele, o árbitro do VAR, todos os envolvidos nessa situação... O que eles alegam, Flávio? Por que ele dá pênalti? Você acha que foi pênalti? Ele é incompetente. Ó, aí o Rafinha empurra e o jogador se atira. O que o cara tem que avaliar aí é o quê? Houve intensidade pro cara cair? Não. Então ele encostou, caiu, né? Mas ele entendeu que houve, eu sei lá por quê. Eles marcam esses pênaltis aqui. É um negócio absurdo. Eles têm uma regra própria aqui no Brasil. É um negócio de maluco. Eles têm uma regra própria aqui. Não é só isso, não. É em toque de mão e tudo. Hoje no jogo City e Everton, o Taylor deixou o couro comer, velho, dentro da área e tal. Fosse aqui no Brasil, com o árbitro brasileiro, tinha saído 6 pênaltis hoje. E ele só fazia assim, vambora. O Taylor é um bom árbitro. Mina lá com o Haaland. Os caras se comendo, tocando porrada e ele, ó, vai, vocês se virem aí. Não foi pênalti. Ô, Vamp, você é corintiano, você é ídolo da torcida do Corinthians, mas não tem como falar que isso foi pênalti. Tem como falar que isso foi pênalti? Você que jogou, inclusive. Eu vejo, eu vou falar o que eu tô vendo. Não tem isso, não. Torcer uma coisa, gostar, agora aqui no trabalho, não. Pra mim não foi pênalti. Pra mim não foi pênalti, não tem essa, não. Não tem como dizer. Não tem como dizer que isso aí é pênalti. Agora, eu joguei no Corinthians, não, foi pênalti sim, nada. Pra mim não foi. Como ao mesmo tempo, assim, Mauro, eu sempre falo aqui, ó. Nem todo mundo faz isso. Há algum tempo eu trabalho aqui, eu comento com vocês assim, ó. Do jeito que a regra os caras falam, é um jeito ou outro. Digo, pra mim, tudo que for mão de na área, resume logo, no baba, na pelada, no racha. Por que aquelas mãos interpretativas, umas é, outras não é? Sim. Eu digo, bata logo, eu sempre falo isso, bateu na mão, pronto, dá logo pênalti. Porque ninguém sabe. E a gente vê, a gente acompanha futebol. Eu assisti um jogo hoje, o City, depois assisti o Arsenal. Eu vi lá o Codo comendo mesmo. Isso, e o jogo... Ontem eu tava perguntando a moda aqui. É um jogo de contato, ontem eu vi o jogo do Bahia com o Flamengo, foram em torno de 14 cartões. Existe isso, né, pô? Aquele é o que eu falo. E você falou sexta-feira que o juiz espera que ele vai fazer alguma coisa. O Fortaleza São Paulo. Pra gente ver, né? Sem clubismo, o Vampeta falou a verdade, né? Não foi pênalti. Não só o Vampeta, mas todos que estavam ali no programa Canelada, após a partida pela transmissão da Jovem Pan, disseram que não foi pênalti. E eu concordo. Infelizmente, a carga ali do Rafinha não era o suficiente para derrubar o adversário daquela maneira. O jogador desistiu da jogada e acabou se atirando. O árbitro precipitado, com a pressão toda da casa do adversário, acabou apitando. E a gente vê que em alguns clássicos, os árbitros, os clássicos, né, tanto paulista como carioca, qualquer outro aí estadual, tem que ter arbitragem com culhão, tem que ter árbitro bom, né? Não dá para ter um trio de arbitragem frouxo, um trio de arbitragem que deixa a situação tendenciosa. A gente pode conjecturar tudo aqui e entender qualquer outra coisa, né? Má vontade, má intenção, manipulação de resultados, né? Tem várias outras coisas que a gente pode pensar a partir do momento que você tem um árbitro ruim apitando a partida. O árbitro fraco, sem culhão, que não poderia estar apitando um jogo deste tamanho. Infelizmente, mais uma vez aconteceu. Já prejudicaram o Corinthians, já prejudicaram o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, e dessa vez o São Paulo foi prejudicado novamente, né? Eu vou ficar por aqui, agradeço a sua presença aqui no canal. Se inscreve se você não é inscrito, deixa o seu like para fortalecer aqui o vídeo. Me desculpe pelo tempo, a gente passou um pouquinho do determinado aqui para esse vídeo de repercussão, mas a polêmica existiu e eu queria trazer aqui para você todos os fatos neste vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Eu volto no vídeo de terça-feira com o vídeo, né? Eu volto na terça com o vídeo aí de boletim informativo para deixar você por dentro das notícias do Tricolor. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço. Valeu!